Professor, bom dia, obrigada mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui conosco. Antes de falar do programa, o que é este Simpósio Nacional? Olá, muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer à Voz do Campo a oportunidade que dá de ajudar a expandir aquilo que é o grande objetivo, que é a mensagem de reforço da fileira do castanheiro e da castanha em Portugal. Portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade em acolherem dentro daquilo que é o vosso trabalho, a vossa missão, portanto, este simpósio. Bem, este simpósio, digamos que é o corolário de um dos objetivos daquilo que é a REFCAST também. A REFCAST tem na sua massa, no seu grupo de associados, todos os players da fileira, portanto, todos os setores da fileira da castanha e do castanheiro. Seja a produção, seja a parte técnica, seja a parte de investigação. E este é o momento que de 3 em 3 anos acontece para que a investigação, é o momento da investigação, é o momento das entidades ligadas à investigação mostrarem, conversarem também com o setor, mas mostrarem também aquilo que se está a fazer. Uma espécie de estado de arte da investigação, dos trabalhos que se vão fazendo em Portugal, trabalhos de estágio, trabalhos de mestrado, de doutoramento, mas também projetos de investigação que se vai conseguindo financiamento, financiamentos nacionais, financiamentos internacionais, para nos... E isto tem que o dizer, sobretudo os internacionais, mas também os nacionais, com alguma dificuldade para obter, porque quando os projetos ligados à fileira da castanha são colocados, digamos que no mesmo saco de outras fileiras, é sempre muito mais complicado. Mas vai-se conseguindo, pronto. Nós queremos, naturalmente, queremos sempre mais do que aquilo que temos. O que temos é alguma coisa, não é nada, é alguma coisa, e alguma coisa que tem permitido fazer muito trabalho em Portugal, juntar as entidades de investigação, de ID, os centros de investigação, enfim, também com financiamento da FCT, exato. E, portanto, este é o momento para nós mostrarmos o que estamos a fazer. E registro, desde logo, um aspecto muito interessante, é que o número de trabalhos tem vindo a crescer. E, naturalmente, isto vai de encontrar aquilo que era o objetivo inicial quando nós, em conjunto com a SCAP, a Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal, nos propusemos organizar o primeiro encontro. Ok, é para juntarmos, vamos falar de investigação, vamos mostrar o que está a fazer. E os trabalhos não mais têm parado de aumentar daí para cá. Portanto, o que é também reflexo daquilo que é algum ganho de visibilidade que o setor vai ganhando, junto das entidades de governo, mas junto também dos nossos centros de investigação e junto dos jovens, exato. Que, digamos assim, no momento de escolher, muitas vezes chegam aos seus... àqueles que poderão vir a ser os seus futuros orientadores e lhes propõem também trabalhos na área do castanheiro. E, portanto, digamos assim, é com imensa satisfação que nós hoje vemos aqui a apresentação, durante este simpósio, de 40 trabalhos. É a primeira vez, chegamos a este número, 40 trabalhos, de várias entidades de investigação do nosso país, o que é importante. Naturalmente que há aqui 2 entidades que possivelmente têm uma parte de leão em termos de trabalhos, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto Politécnico de Bragança, através dos seus 2 centros de investigação, o CITAB e o CIMO, mas com imensa satisfação nós vemos aqui outras entidades, outras instituições, a Universidade do Porto, o Instituto Superior de Agronomia, vemos o Laboratório Nacional, o INIAV, também aqui envolvido, com muita força. Vemos Viseu, o Instituto Politécnico de Viseu envolvido, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, vemos alguns collabs também, peço desculpa, não me recordo do nome deles, mas é uma situação que nos deixa imensamente satisfeitos, portanto, vermos esta partilha, porque estes momentos são também, e são importantes para isso, mostrarmos o que estamos a fazer, vermos aquilo que os outros estão a fazer, e, eventualmente, a partir daqui, portanto, criarmos e reforçarmos pontes para novos desafios que estão aí à porta. Eu recordo, no próximo dia 8, terminam a candidatura das iniciativas
para os grupos operacionais. E, portanto, nós cá estamos. Este é o papel também da REFCAST. Muito bem, professor. Falou-me em 40 trabalhos. Quer destacar algum? Sim, posso. Nós procuramos, na elaboração do programa, nós começámos a trabalhar nisto há cerca de um ano e pouco. Enfim, aquilo que são as atualidades da fileira é uma fileira com dinâmica como todas as outras. E aquilo que foram os grandes temas do primeiro encontro que ocorreu em Trancoso em 2010, se não estou enganado, são completamente diferentes daquilo que são os objetivos para hoje. E eu mesmo falo relativamente a 3 anos atrás, ou há 6. Há 6 anos não se falava noutra coisa senão na Vespa das Galhas do Castanheiro. Hoje a Vespa das Galhas do Castanheiro é um assunto praticamente encerrado, se bem que este ano a Vespa fez favor de nos causar uma surpresa. Mas agora um dos temas da atualidade é a questão da podridão castanha, a Gnomoniopsis, e portanto... Mas também um outro aspecto muito importante. Nós estamos num mercado global, cada vez mais global. A União Europeia está sujeita, está inserida num contexto mundial. Não se produz só castanha na Europa, produz-se castanha noutras paragens. Há novos desafios, há desafios de competitividade. As alterações climáticas estão-nos a trazer novos desafios, não só à fileira do castanheiro, mas à agricultura de uma forma geral. Porque nós temos aqui um paradoxo, temos a população mundial a crescer, já ultrapassou os 8 bilhões, mas as condições para fazer agricultura são cada vez mais complicadas. Exato. Mais calor, mais seca, enfim, todo um conjunto de fatores adversos. E, portanto, os desafios são cada vez maiores e eles não passam ao lado desta fileira. E, portanto, nós vamos precisamente dar início a este simpósio com uma conferência de um convidado proveniente do Gabriel Beccaro, de uma instituição de referência a nível europeu e mundial, em termos de trabalhos de investigação na área do castanheiro, para nos mostrar aquilo que são algumas das ferramentas atualmente disponíveis para nós podermos melhorar a competitividade dos nossos outros, porque indubitavelmente nós vamos ter que ir para aí, fazendo frente às alterações climáticas, mas fazendo frente àquilo que é a produção de castanha de outras regiões do mundo e, portanto, nós temos que estar à altura, nós temos que nos preparar e temos que ensinar quem produz a preparar-se para esses novos desafios, e é por isso que nós vamos começar com os soltos da 4ª geração. É assim, basicamente, o nome da conferência de abertura. Mas depois vamos por aí fora, vamos falar muito de programas de melhoramento em relação à doença da tinta, em relação àquilo que é o comportamento da espécie perante as alterações climáticas, mas dizia eu, a questão da tinta, a questão da Gnomoniopsis, e, portanto, o primeiro dia é um dia dedicado ao castanheiro, naquilo que são, enfim, os seus grandes desafios, e o segundo dia vamos dedicá-lo à parte da castanha, à parte da transformação, porque nós temos aqui também um outro desafio muito grande, que passa por, digamos assim, criar novos atrativos para reforçar o consumo da castanha. Nós já percebemos que, e aliás à imagem de outros países, designadamente a França, tem uma fortíssima tradição do consumo de castanha transformada, e isto alarga a janela do consumo. Nós temos que, em Portugal, procurar fazer um trabalho no sentido de promover, de ensinar, de mostrar que há outras formas de consumir a castanha que não seja só a castanha assada e a castanha cozida. E, portanto, temos que fazer esse trabalho de marketing, de promoção, junto do consumidor, junto dos públicos urbanos, mas junto também da hotelaria e dos chefes de cozinha, mostrando-lhe que há hoje e que a castanha tem um potencial enorme, não só em termos de apresentação de novos produtos, mas também naquilo que vai de encontro à realidade das novas necessidades e dos desafios dietéticos que hoje nos são colocados. E a castanha vai muito de encontro, digamos assim, àquilo que são as necessidades enquanto alimento com características muito interessantes para as novas dietas. E, portanto, nós vamos ter esta apresentação no segundo dia, novos produtos, novas formas de consumir castanha,
Vamos ter a oportunidade de discutir muito sobre isso também. E vamos concluir esse dia com a apresentação precisamente de um projeto que está a decorrer aqui na zona, precisamente que foi buscar às raízes aquilo que são as formas de consumo tradicional dos recursos da região e de procurar trazê-los para a atualidade. Portanto, e é assim que nós vamos acabar, portanto, este segundo dia em termos de conferências. Eu dizia há bocado, e há bocado esqueci-me, há um outro aspecto muito interessante que não posso deixar de salientar quando nós falamos na promoção da castanha, que foi a Gala da Castanha que nós organizamos, a Refcast organizou no ano passado, em novembro, pela primeira vez, para promover aquilo que de bom a castanha tem. E premiámos os bons exemplos. Foi, de facto, um evento muito interessante, que ocorreu na Alfândega do Porto. É para repetir, naturalmente, não todos os anos, mas eu não podia deixar, de facto, de trazer para aqui essa nota. E, portanto, terminadas as sessões de sala, com a apresentação de um conjunto alargado de trabalhos, complementado com pósteres, portanto, iremos ao campo, na sexta-feira à tarde, mostrar os bons exemplos aqui do Sabugal, e eu recordo um dos grandes exemplos, portanto, uma grande exploração relativamente recente, ligado ao castanheiro, portanto, tem menos de 15 anos, e, portanto, é o exemplo acabado daquilo que é o renovar do interesse e aquilo que pode ser o papel desta fileira em termos de contributo para a coesão territorial que nós bem precisamos. E temos vindo a falar muito disto junto das nossas entidades de governo. Olhem para o castanheiro também como um fator de coesão, porque as pessoas só ficam numa determinada região se houver forma de viver lá. E o castanheiro, apoiado, porque aquilo que tem acontecido é que, contrariamente ao despovoamento que acontece nestas regiões de interior, as áreas de castanha têm vindo a aumentar. Recordo que nos últimos, de acordo com os censos, em 10 anos, de entre 2009 e 2019, portanto isto ocorre de 10 em 10 anos, a área de castanheira em Portugal aumentou 50%. É notável. E, tanto mais que é uma área... É uma cultura que se faz em meia montanha, a partir dos 500, 600 metros de altitude, e é sobretudo uma cultura que está vocacionada para os territórios de interior. Traz os montes, por excelência, a grande região, mas também esta região aqui, com cerca de 10% da área, portanto, a crescer. E isto é notável. Portanto, é este o papel da coesão territorial que o castanheiro também pode ter aqui, porque a seguir à produção... e seguir ao aumento da produção. E nós vamos ter nos próximos anos um aumento muito significativo de produção, que irá colocar Portugal eventualmente no patamar da liderança da produção de castanha a nível europeu. Há de vir a seguir aquilo que serão as novas tendências, as tendências da transformação. Porque seguramente o futuro vai passar pela transformação. Uma estabilização do consumo em fresco e um aumento do consumo dos transformados. É isto. E vão ser estas as vivências que nós vamos ter aqui, perante também, à partida, um dos maiores simpósios, em termos de participação, digamos que entre 180, à volta de 180 participantes. É notável para uma fileira tão pequenina, muitas vezes esquecida, não é? Mas que passo a passo vai dando estes passos no sentido do seu crescimento e da sua afirmação. Muito bem. Professora, falou-me na coesão territorial, da importância destes eventos e deste simpósio se realizar também neste território. De referir que é importante que ele saiu de uma zona demarcada, não é? É a primeira vez que ele se realiza fora de uma zona demarcada. Porquê? Precisamente por isto? Deixa-me só fazer uma pequena... É a segunda. O primeiro foi precisamente fora de uma região demarcada. E este é o segundo. Não, na verdade, quando eu dizia há um bocadinho, portanto, este é o momento da investigação se mostrar. E da investigação sair da sua zona de conforto. Nós já organizámos estes simpósios, quer no Instituto Politécnico de Bragança, que foi o segundo, quer o quarto, que foi na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Mas a ideia destes simpósios é também sair das suas áreas de conforto, levar a investigação, levar estas dinâmicas a estes concelhos
que estão muito envolvidos, muito motivados para a produção da castanha. Nós já estivemos em Vila Pouca, já estivemos em Valpaços também, em parceria com Vila Pouca, estivemos em Trancoso num outro contexto europeu e agora estamos aqui no Sabugal. E aquilo que a gente espera é o próximo irmos para um outro concelho fora da zona de conforto, isto é, dos grandes centros de investigação, das grandes zonas urbanas, e levar, que é um desafio acrescido, a organização portanto, de eventos destes fora destas áreas é um desafio acrescido, para o qual eu tenho que o salientar, o envolvimento do município do Sabugal, à imagem de outros anteriores. O envolvimento do município do Sabugal é qualquer coisa de fantástico e que eu tenho que salientar, e disse aqui há bocado na brincadeira à senhora, também neste espaço, sim, sem não é? dúvida, à senhora vice-presidente, quando entrei aqui e ela veio ter comigo, disse-lhe que estava chateado com ela porque criou aqui uma tal dinâmica que eu não sei se não vai assustar os próximos organizadores, que não quererão meter mãos à obra porque depois de verem isto não querem ficar mal. E, portanto, para ver, portanto, o nível de envolvimento é absolutamente fantástico, desde a primeira hora. Expectativas, professor? As expectativas são naturalmente elevadas, desde logo pela quantidade de trabalhos, pelos assuntos que vamos trazer aqui, pela discussão que eu gostava que se fizesse. Todas as sessões vão ter períodos de debate relativamente alargados e, portanto, as pessoas não deixem de colocar as perguntas. Nós estamos lá para responder. Se não tivermos a resposta, será mais um trabalho de investigação, mais um projeto para fazer. Mas pronto, é deste intercâmbio entre todos também que surgem as linhas de trabalho, surgem os projetos. Porque nós queremos cada vez mais, e este é, digamos assim, neste momento, é a grande linha orientadora, quer de projetos nacionais, quer dos europeus, embora depois na prática os avaliadores nem sempre vão por aí, que é os projetos focados, voltados para aquilo que são os interesses do setor e, portanto, daí o envolvimento empresarial, o envolvimento de associações, que eles querem sempre que estes projetos tenham, no fundo, para obrigar a que os projetos sejam direcionados a qualquer coisa que seja fazível, que seja objetivo. E, portanto, estes momentos são também muito importantes para isso. Há ideias que saem daqui, e é isto que nós esperamos, não esperamos menos que isso. Que saiam conclusões importantes, que investigadores que aqui estejam, mas não são investigadores, nós temos aqui muitos participantes ao nível do setor da produção, que saiam daqui com ideias, com noções, com conclusões para poderem aplicar nas suas áreas, mas também os investigadores saem daqui com ideias e, portanto, que saem daqui cada vez mais a conhecer uns aos outros. Professor, para terminar, tenho que lhe perguntar como é que está atualmente o setor? O setor, nós queremos sempre estar melhor, mas quando se fala de um setor que está em franco crescimento, ao nível do setor da produção, é um setor com uma vertente da exportação, exportadora, um cariz exportador muito forte, graças àquilo que é o trabalho da nossa indústria, muitas vezes maltratada pelo setor. Maltratada não diria bem, incompreendida. Porque trata-se de interface que está entre os players internacionais e os portugueses, portanto, o setor da produção. E, portanto, eles têm que fazer ali, digamos assim, esta intermediação, que nem sempre é fácil, portanto, ir de encontro aos interesses de uns e de outros, de forma a não perder também aquilo que são os contactos internacionais. Nós temos uma indústria muito forte, temos uma indústria tecnologicamente muito avançada, que nos permite, de facto, ter uma forte percentagem da exportação da nossa castanha. A indústria essa começa a olhar para a transformação, que falávamos há bocadinho, naturalmente, mas há, de facto, aqui um desafio que se coloca na produção. A qualidade, a quantidade e a qualidade. A quantidade vai aparecer pelo aumento da área,
mas é preciso que o Pode-me setor... falar já em termos de números? Em Qual termos é? de números, posso-lhe falar. Nos últimos 10 anos, portanto, quando eu lhe digo que o setor aumentou 50%, Portugal tem neste momento qualquer coisa como 50 a 55 mil, de acordo com as estatísticas, hectares de solto, e estes 50 a 55 mil, quando estes 50%, eu estou a falar de 15, 20 mil hectares, que foram plantados em 10 12 anos, quando tudo isto entrar em produção, a nossa produção vai ultrapassar as 50 mil toneladas. Atualmente, num ano normal, andaria nas 40, 45 mil toneladas. Há muito mercado paralelo aqui que dificulta, de facto, uma avaliação mais concreta. Pronto, mas a estimativa é 40, 45 mil. Eu não tenho dúvidas, quando tudo isto estiver em produção, que vai ultrapassar as 50 mil, vai chegar às 60 mil toneladas, e nós aí vamos ter desafios acrescidos, que é, portanto, a necessidade de transformação, a necessidade de transformar a castanha. Mas, como eu disse, o setor da produção tem um desafio muito grande, que é, cada vez mais, produzir, mas produzir com qualidade. Porque nós estamos a falar de mercados cada vez mais exigentes. E, portanto, estamos a falar de um produto que tem uma cotação que não se pode dizer que seja das mais baixas no mercado. E, portanto, o setor tem que estar à altura disto, fornecer produto que mereça a cotação que tem no mercado. Felizmente, digamos que a investigação conseguiu desenvolver um conjunto de ferramentas que conseguem minimizar mais ou menos a maioria destes desafios. Agora é importante que o setor os saiba aplicar, porque estamos a falar de um setor de pequena propriedade, de produtores relativamente idosos, portanto, que dificulta, portanto, num setor muito arraigado aos modelos tradicionais de produção. Portanto, esta equação é difícil. Professor, falou-me na qualidade. A qualidade passa pelas variedades. Como é que tem sido a introdução de novas variedades? Olha, essa é precisamente uma das razões por que Portugal e a castanha portuguesa têm um forte cariz, tem uma forte pressão em termos de procura internacional. Portugal avançou sempre pelas variedades nacionais. Nós temos variedades, temos um leque alargado de variedades, mas temos meia dúzia delas, portanto, que sobressaem. Eu estou a falar aqui nesta zona da Martainha, claro está, mas estou a falar da Longal, estou a falar da Judia, estou a falar da Bária e da Colarinha da região do Marvão, que é, portanto, uma outra DOP que nós temos em Portugal, Porto Alegre Marvão, e estou a falar da Amarnal no Minho. Umas mais do que outras com grande carência em termos de mercado, e, portanto, aquilo que eu tenho dito, plantem, mas não plantem variedades híbridas, porque isso vai adulterar aquilo que é o padrão da produção nacional e aquilo que os clientes internacionais querem. Não querem variedades híbridas, querem as nossas variedades. Querem a Judia, querem a Longal, querem a Martainha, pelas suas qualidades, não só para o consumo em fresco, mas também para portanto, a industrialização, para a transformação. E, portanto, não há introdução de variedades, há gradualmente uma melhoria das variedades, porque os agricultores naturalmente vão, sem o perceberem completamente, mas vão melhorando as suas variedades a partir do momento que escolhem os castanheiros onde vão buscar a enxertia para enxertar novos castanheiros. E, paralelamente a isto, há um outro aspecto muito interessante. Eu recordo aquilo que me dizia um colega espanhol no último encontro europeu. Portugal está a fazer a transição silenciosa para os porta-enxertos híbridos resistentes à doença da tinta. Porque a doença da tinta continua a ser, desde há um século, o grande flagelo que nós temos em Portugal, aliás, e na Europa. Eu falava há bocado nela, vai ser um dos temas. E, portanto, isto resolve-se ensinando os produtores a lidar com a doença da tinta, mas resolve-se também nas novas plantações com a plantação de porta-enxertos híbridos. E Portugal é, digamos assim, um país bandeira na introdução dos porta-enxertos em termos de quantidade.
em termos da introdução dos porta-enxertos híbridos na produção. Portanto, os 10 mil hectares, que falávamos, os 15 mil hectares, à volta disso que falávamos, a grande maioria deles levou porta-enxertos híbridos já recentes à doença da tinta. Portanto, o problema está nos outros 20 e tal mil hectares feitos com porta-enxertos nacionais, ditos, altamente sensíveis à doença da tinta, e aí é que temos um problema instalado. Mas gradualmente as coisas vão se resolvendo. E, portanto, esta é, digamos assim, a situação. Deixe-me só dizer que um outro aspecto interessante, quando me falava das novas variedades, eu lembrei-me logo imediatamente, e em resultado de um grupo operacional que a REFCAST coordenou, que foi o Climcast, nós instalámos no país uma rede de soltos, em diferentes condições climáticas, contrastantes. Cada solto é uma cópia do outro, cada solto tem 11 variedades de castanha, todos enxertados da mesma maneira, tudo igual, para podermos comparar. E a ideia é precisamente vermos, num contexto de alterações climáticas e de mudança, que variedades nós poderemos ter a adaptarem-se melhor ou pior nos diferentes contextos. Portanto, que esses soltos sirvam também de ferramenta para a tomada de decisões em relação à produção e em relação a uma coisa que cada vez mais é importante e a indústria precisa, que é a modelação da produção. Ou seja, o mais cedo possível haver previsões de produção para eles poderem fazer os contratos. Esse foi um dos desafios que nos lançaram no Climcast. Isto é importante para nós. Será que vocês conseguem? Começamos a fazê-lo. E em que ponto é que está, professor? Pronto, conseguimos obter modelos, mas repare, a instalação de um solto não se faz num ano. Não é num ano que ele começa a produzir castanha. E, portanto, o primeiro grupo operacional serviu para instalar a rede de soltos e agora esta iniciativa que nós estamos a preparar vai servir para dar continuidade ao trabalho, porque os soltos, entretanto, têm 5, 6 anos, já começaram a mostrar castanhas, entretanto, há um ou outro que vamos instalar de novo, e, portanto, digamos que a informação vai começar a partir de agora, mas aquele grupo e aquele trabalho inicial permitiu, de facto, digamos assim, apresentar os primeiros modelos de produção em função de dados climáticos. Isso já foi possível fazer. Uma mais-valia, professor. Uma mais-valia. Só mesmo para terminar, se eu lhe pedisse para comparar Portugal com os outros países produtores europeus, em que posição estamos? Olha, eu acho que estamos bem no topo. Enfim, não é normal, se calhar no futebol agora estamos. Futebol e futsal estamos somos bem, dos maiores, não é? mas na castanha nós não estamos mal. Mas temos temos parceiros muito importantes. Itália sempre foi um país bandeira em termos da União Europeia, portanto, em termos de produção. Mas Portugal tem mostrado dentro da Eurocastanha, e eu acho que é uma consequência daquilo que é o aparecimento da REFCAST, a Associação Portuguesa da Castanha, que foi a reunião do setor. E esta reunião do setor tem permitido dar uma imagem de Portugal no exterior, de grande organização, que deixa os países, eu diria até com alguma inveja, daquilo que é a organização portuguesa. Veja-se aquilo que se passou com o combate à vespa das galhas do castanheiro, em que a REFCAST assumiu um papel preponderante na organização de um plano nacional para o combate da vespa das galhas do castanheiro. Foi possível levar este controle, este tratamento a 117 municípios. O biovespa é uma coisa fantástica. Aquilo que foi o exemplo ainda do ano passado, porque surgiu, digamos assim, um novo problema em 2023, ele já vinha de trás e nós vínhamos a trabalhar em conjunto, que foi a podridão castanha. E, portanto, eu diria a REFCAST muito importante naquilo que é a organização, naquilo que é a janela da fileira para o exterior, não só para Portugal, para a comunicação social, para a voz do campo, mas também para a Europa, mas também o Eurocastanha a nível europeu, que juntou
as fileiras de todos os países. E só para dar um exemplo, nós tivemos um problema gravíssimo da podridão em 2023 e em 2024 conseguimos colocar no setor um protocolo de tratamento traduzido em 6 línguas para os países membros do Eurocastânia. E Portugal, graças a esta organização, foi efetivamente o país que mais e melhor aplicou este protocolo. Ultrapassou os 1000 hectares em termos da sua implementação. Isto diz bem também daquilo que é a organização da fileira e daquilo que é o trabalho que Portugal tem vindo a fazer, eu acho que graças à REFCAST, e aqui uma palavra, graças aos seus associados, porque a REFCAST sem os associados não era nada, e portanto os associados são tudo para a REFCAST, sejam os produtores, sejam as entidades de investigação, mas sejam os municípios também. O Biobespa aconteceu graças à colaboração, ao envolvimento de 117 municípios. Tenho uma pena que, apesar dos meus reptos dentro do Biovespa, não tenha havido mais municípios a solicitarem a adesão à REFCAST. É uma pena que eu tenho, porque de facto eu acho que havia muito a ganharem também, nós também, mas eles também, com uma maior proximidade com a REFCAST, porque a verdade seja dita, nenhuma associação vive de dar evento, vive dos seus associados, vive das suas cotas, vive também dos seus serviços. E, portanto, é um mix disto tudo. Muito obrigado. E uma palavra, professor, para os produtores, porque sem eles não há produção. Sim, sem dúvida. Os produtores é que estejamos juntos e a interação é cada vez mais importante. A REFCAST tem sido um exemplo de interação entre produtores, porque o futuro, embora haja muitos velhos do Restelo, também aqui, mas para mim, eu sou um otimista por natureza, mas acho que tenho os pés mais ou menos bem assentos no chão, ainda nunca caí, graças a Deus. Acho que o futuro é risonho e, portanto, nós temos que acreditar numa fileira que tem déficit de produção e, portanto, vem a castanha, porque há um enorme potencial de aumento do consumo de castanha e, portanto, venham daí. Juntem-se a nós. Muito bem, professor. Muito obrigada por ter estado aqui connosco estes minutos, que nos transmitiu uma grande mensagem do que vai ser este simpósio nacional.